Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Iniciaremos mais um vídeo aqui no nosso curso do Sistema Financeiro Nacional no Apreenda. E neste em específico, nós resolveremos algumas questões de concurso acerca das entidades operadoras que foram vistas ao longo dos últimos vídeos, tá bom? Espero que vocês estejam gostando do curso e qualquer dúvida, sugestão, crítica, por favor, deixe nos comentários ou escreva um e-mail para nós. E você ainda não é inscrito, venha fazer parte do Aprenda. Clique no botãozinho inscrever-se se ainda está vermelhinho, tá bom? E se vocês entenderam a resolução, se vocês gostaram dessa iniciativa de resolução com exemplos e tudo mais, por favor, deixe aquele like para mostrar que esse conteúdo está sendo relevante, tá bom? Muito obrigada e vamos iniciar a resolução. Antes de iniciar o nosso vídeo, eu gostaria de fazer um convite para vocês. Siga-nos lá no Instagram, Aprenda DM, tá bom? É o nosso canal nessa plataforma, a gente coloca dicas, a gente informa quando tem vídeo novo, nós colocamos testes toda terça-feira, então para vocês que estão estudando para provas, é bem interessante acompanhar, ou também para ter conhecimentos mais multidisciplinares acerca da grande área, né, de administração. Então, vamos lá, a agenda vão ser questões a respeito das instituições operadoras do Sistema Financeiro Nacional. Estamos já na aula 11 do módulo 4, a nossa última aula, né, na prática, do nosso módulo. As questões, lembrando sempre, estão na descrição do vídeo, então vocês cliquem, baixem o arquivo, tentem resolver as questões, e daí as dúvidas vocês venham, tiram aqui comigo com a solução, tá bom? Assim é um modo de vocês aperfeiçoarem bastante o conhecimento. Qualquer dúvida também utilize a descrição a seção de comentários para colocá-las, tá bom? Vamos lá. Começando com a primeira questãozinha, né? 2009. O Sistema Financeiro Nacional é composto por órgãos de regulação, por instituições financeiras e auxiliares, públicas e privadas, que atuam na intermediação de recursos dos agentes econômicos, pessoas, empresas e governo. Com relação ao sistema financeiro, julga os itens que se seguem. São consideradas de instituições financeiras as pessoas jurídicas, públicas ou privadas, que têm como atividade principal ou acessória a coleta, a intermediação, ou a aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros em moeda nacional ou estrangeira e a custódia de valor por propriedade de terceiros. Isso daqui eu posso dizer que é o conceito de instituições financeiras? O que vocês me dizem? Sim, pode ser. Então, essa questãozinha, ela está correta, tá bom? Então, esse é o conceito que a gente pode verificar a respeito das instituições financeiras. Então, o que a gente tem? Que elas podem ser pessoas públicas ou privadas, e ela tem atividade a coleta, a intermediação ou aplicação de recursos que podem ser próprios ou de terceiros. Lembram-se disso? A gente viu isso lá na nossa aula, no início do módulo 4. Então, as instituições financeiras, só relembrando, né, que eu falei que era importante, porque cai isso, de fato, é a atividade, então, principal ou acessória. Vai ser a coleta, a intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros em moeda nacional ou estrangeira e a custódia de valor de propriedade de terceiros. Então, está na tela justamente o que a gente viu no curso e aqui, ó, uma questãozinha para vocês que pode se repetir lá da Banca CESP e Sebrasp, tá? Próxima questão. O sistema financeiro conta com diversas instituições de relevante importância, como o Banco do Brasil, o Banco da Amazônia, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, as caixas econômicas, os bancos comerciais, os bancos múltiplos, os bancos de desenvolvimento, os bancos de investimento, as investidoras institucionais, bolsas de valores, corretoras, distribuidoras de valores imobiliários, os agentes autônomos e o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro. Essas instituições têm suas peculiaridades e diferentes participações do sistema financeiro, sendo a maioria delas fiscalizada pelo Bacen. Com relação às instituições, julgue os itens. Então, vocês percebem já no comando da questão que as instituições operadoras, elas foram trabalhadas em extensão aqui neste módulo, no curso. Então, a gente tentou pegar todos aqueles quadrantes do nosso famoso diagrama do sistema financeiro para trabalhar aqui aquelas que mais caem em concursos, tá bom? Então, a gente percebe que a maioria delas é fiscalizada pelo Banco Central, então por isso que a gente se concentrou daquele lado lá esquerdo do nosso diagrama para trazer o que mais cai, tá? Então, vamos à assertiva. Uma diferença entre as instituições financeiras bancárias e as instituições financeiras não bancárias é que as primeiras, ou seja, as bancárias, captam depósito à vista, enquanto as últimas não captam esse tipo de depósito. Lembra que a gente viu acerca disso? Está certo, corretíssimo. Esse é o conceito acerca da diferença, né, entre instituições bancárias e não bancárias. A gente tem que
as bancárias, elas podem captar recursos e as não bancárias não podem captar recursos à vista. Ou seja, as não bancárias, elas não têm aquela capacidade de multiplicar o dinheiro, igual nós vimos lá do multiplicador bancário. Lembra que a gente poderia transformar R$100 em R$500 se a nossa taxa do compulsório, por exemplo, for 20%, se o Banco Central determinar por 20%. Então, as não bancárias, elas não conseguem fazer essa multiplicação, ao contrário das bancárias que já conseguem, porque elas têm a capacidade de captar recursos à vista e elas podem emprestar o restante, tá? Então, aqui aquela perguntinha básica que a gente fez ao longo do curso, para a gente descobrir se ela é bancária, monetária, não monetária, basta a gente saber se a instituição capta ou não o depósito à vista. Capta. Então, se a gente vem aqui e preenche que sim, é bancária, monetária. Se a gente preenche não, quer dizer que é não bancária, não monetária. Isso daqui, guardem bem no seu coração, coloquem um asterisco, uma estrelinha, um coraçãozinho, porque isso daqui é objeto de prova direto, tá? Próxima questãozinha, as instituições financeiras podem ser classificadas em monetárias e não monetárias, igual vimos há pouco, e entre as instituições financeiras monetárias. Então, eles querem saber aqui qual que é a monetária. Então, vamos nos lembrar quais são? Bancos comerciais e bancos de investimento. O banco de investimento, ele pode captar recursos à vista? Podem, deixem aqui na seção de comentários para mim. Banco de investimento e banco de desenvolvimento, letra B, né? Letra C, bancos comerciais e bancos de desenvolvimento. Bancos de investimentos e caixas econômicas, bancos comerciais e caixas econômicas. Então, qual que é a nossa resposta? Só vocês olhando aqui, lembrando do dia a dia de vocês, quais delas que vocês conseguem ir até lá e fazer um depósito à vista? Seria a nossa letra E, que são os bancos comerciais e as caixas econômicas. Os bancos de investimento, eles não podem captar depósitos à vista, nem os de desenvolvimento, então a letra B está totalmente errada. Banco de desenvolvimento a gente já pode excluir, banco de investimento não. Então, a Caixa Econômica e os bancos comerciais, eles podem, tá? Então, é a letra E, o nosso gabarito. Próxima. As reformas de 1964, introduzidas no Sistema Financeiro Nacional, cujo modelo foi inspirado pelo sistema norte-americano, priorizavam a especialização das instituições. No entanto, ao longo do tempo, surgiram os grandes conglomerados financeiros, incorporando atividades antes restritas aos agentes especializados. A respeito desse assunto, julgue os itens que seguem. No Brasil, as instituições financeiras públicas são consideradas auxiliares na execução da política de crédito do governo federal, pessoal. Isso está certo ou está errado? Ó, política auxiliares, né, na execução da política de crédito do governo federal. Ele está falando das instituições financeiras públicas. Está certo ou errado isso? Está correto, porque a gente até viu na letra da lei isso. Deixa eu até voltar aqui. Ó, instituições financeiras, lá na Lei 4.595 de 64, o que a gente tem? As instituições financeiras públicas são órgãos auxiliares na execução da política de crédito do governo federal. Então, perceba que é o artigo lá da Lei 4.595 que caiu na questão. E é uma questãozinha de 2012 do CESP. Então, não é tão antiga assim, pode vir a cair de novo. Então, o que está na legislação, o que está lá escrito, eles pegam sempre como peguinha, para colocar como peguinha de prova, porque muita gente não abre a legislação. Por isso que nas aulas, né, eu sempre falava, é um pouco chato a gente vir aqui, ler, olhar aqui, tudo mais, a legislação, mas é o que cai em prova. Então, é isso que a gente tem que olhar, né? Então, próxima questãozinha agora. Ó, perante o Sistema Financeiro Nacional, classificam-se como entidades operadoras. Então, ele quer saber quais são as entidades operadoras do nosso Sistema Financeiro Nacional. Então, eles querem os operadores. Ó, vamos ver aqui a letra A. Sociedade de arrendamento mercantil. Isso a gente viu, ela é uma daquelas que faz parte das demais instituições não bancárias. Mas é um operador, ok. O Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional não é um operador, ele é um órgão normativo. Normativo. Então, não é um operador. Vou tirar daqui. Agência Especial de Financiamento Industrial e Superintendência de Seguros Privados. Essa agência especial aqui, eu até vou tirar, que não está lá dentro dos nossos operadores. E a Superintendência de Seguros Privados, ela é uma entidade supervisora. Tá? A SUSEP, né? Então, ela também não é um operador. Banco Nacional de
Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, que é o nosso BNDES, ele é sim um operador, tá? Então, ele é um operador, certo? E o Conselho Nacional de Seguros Privados, ele é um órgão normativo. Então, também não é. Vou tirar aqui. Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, certinha, letra D, né? Letra E, Bolsa de Valores de São Paulo, que seria a Bolsa de Valores de São Paulo, e a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, né? Que seria a Superintendência Nacional de Previdência. Essa daqui vai ser uma entidade supervisora. Supervisora. E aqui a Bolsa de Valores, né? Agora é a B3, né? Não seria só Bolsa de Valores de São Paulo, é a B3, né? Brasil Bolsa Balcão. Tá? Então, o gabarito é letra D mesmo, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, que faz parte dos operadores do SFN, igual a gente já viu aqui diversas vezes, né? Então, por que é importante a gente ter essa estrutura em mente? Porque caem questões, lembra que eu falei, podia vir nas alternativas. Tipo, tudo bem, operadores, bancos e caixas econômicas, daí aqui dentro dos bancos a gente vai ter os bancos comerciais, vou até puxar aqui, a gente vai ter os bancos comerciais, a gente vai ter os bancos múltiplos, a gente vai ter o que mais? As caixas econômicas que a gente sabe que é só a Caixa Econômica Federal que a gente tem, né? Então, a gente vai ter, além dos comerciais e dos múltiplos, a gente tem o Banco de Desenvolvimento, a gente tem o Banco de Investimento, a gente tem propriamente o BNDES, que é uma categoria à parte. Então, tudo entra aqui dentro dessa parte. Aí a gente tem as administradoras de consórcio, cooperativas de crédito, corretoras, distribuidoras, demais instituições não bancárias, bolsa de valores, bolsa de mercadorias e futuros. Tudo isso daqui entra como operadores do Sistema Financeiro Nacional. Próxima questãozinha. O Banco do Brasil opera muitas vezes como agente financeiro do governo federal, sendo que o principal executor da política oficial de crédito rural, isso a gente viu e essa já é o nosso gabarito, tá? Então, ele não é um banco emissor de papel moeda, tá? Sempre tentam confundir o Banco do Brasil com o Banco Central do Brasil. Então, aqui nem seria banco emissor, né? O Banco Central do Brasil que é o emissor, tá? Banco executor da política monetária expansionista, também não podemos dizer isso. É o único banco que capta depósitos a prazo do público, não é o único banco. A gente viu que tem diversos tipos de banco que pode captar, e é o único banco autorizado a captar moeda estrangeira, também não tá. Então, gabarito letra A mesmo, tá? Bancos, próxima, né? Os bancos comerciais são entidades financeiras cujo objetivo principal é propiciar o financiamento a pessoas físicas e jurídicas. O tipo de financiamento direcionado às necessidades correntes das empresas, tais como manutenção de estoques e compra de matérias-primas de insumo, é denominado o quê? Financiamento de capital de fixo ou giro? Se eu quero que sejam as necessidades correntes, então vamos dizer, eu tenho manutenção de estoques, eu tenho compra de matérias-primas, eu estou buscando financiamentos de capital de giro. Então, os bancos comerciais, eles podem direcionar financiamento justamente para esse tipo de financiamento, tá? Então, a resposta certa é a letra B. Próxima, bancos comerciais são as instituições financeiras bancárias proibidas de manter contas correntes. Então, um banco comercial que possui uma carteira comercial, eles são proibidos de manter conta corrente. Então, eu recebo a minha remuneração e eu não posso levar, por exemplo, para fazer um depósito no banco múltiplo, né, que possui uma carteira comercial obrigatoriamente, lá, por exemplo, o Banco Itaú, não posso. Não, isso daqui está errado. Claro que pode, tá? Tanto é que pode, né? Então, pode sim. Pode sim. Por quê? Porque os bancos comerciais, eles são instituições bancárias monetárias, tá? Então, pode captar depósito à vista sim. Próxima questãozinha. Os bancos múltiplos são instituições financeiras privadas ou públicas que realizam as operações ativas, passivas, acessórias de diversas instituições financeiras. Por intermédio, faltou um I aqui, é um R, né? Intermédio das seguintes carteiras: comercial, de investimento ou desenvolvimento, de crédito imobiliário, de arrendamento mercantil e de crédito, financiamento e investimento. A gente até viu isso, né, que pode ter várias, mas obrigatoriamente tem que ter uma comercial e uma de investimento ou desenvolvimento, tá?
E daí aqui fala sobre essas instituições. Então, está perguntando especificamente sobre os bancos múltiplos. Os bancos múltiplos podem conceder crédito somente a associados. Somente a associados. Lembra que aqueles que são associados geralmente são aqueles que das cooperativas, né? Os bancos cooperativos. Os bancos múltiplos não, todo e qualquer público, né? Letra B. Então, somente está errado. Letra B, os bancos múltiplos podem ser constituídos no mínimo com duas carteiras, sendo uma delas obrigatoriamente comercial ou de investimento. Perfeito, esse é o nosso gabarito da questão, tá bom? Próxima aqui, eu não estou conseguindo colocar o laser, deixa eu ver se eu consigo aqui. Fica melhor para vocês, né? Aqui. Aqui. A legislação brasileira sobre bancos só permite a constituição dessa categoria de instituição financeira para atuar diretamente como cooperativa? Não, nada disso, né? Então, aqui, caneta só permite? Não, tá errado isso daqui. Próxima, os bancos múltiplos oficiais atuam exclusivamente no financiamento dos governos, sendo vedadas as operações de pessoas físicas. Não, isso aqui está errado. A gente não tem esses bancos múltiplos oficiais e não atua exclusivamente. A gente vai ter diversos bancos, mas eles não são exclusivamente para o financiamento aos governos, tá? Daí a gente tem a próxima aqui que fala: a constituição de um banco múltiplo deve ser autorizada pelo Conselho Monetário ou pelo Congresso Nacional. Imagine, deixa eu até corrigir aqui, opa, não sei por que fica esse risco, pessoal, desculpe. Um banco múltiplo deve ser autorizado. Imagine se o Conselho Monetário Nacional ou o Congresso Nacional tivesse que autorizar a constituição de todo e qualquer banco múltiplo, né? Não, não é assim, tá? Então, essa questãozinha aqui tá errada também. Perfeito? Vamos para a próxima. Deixa eu aqui. Ah, tá. Já falei o gabarito, né? Letra B, tá, pessoal? Desculpe. Então, próximo aqui. O que caracteriza um banco múltiplo como o Banrisul é a atuação da gestão de recursos do fundo de garantia. Quem que faz a gestão, né, do fundo de garantia? Que a gente viu isso, inclusive, né? Deixa eu colocar aqui. Ó, fundo, atuação, não é o Banrisul. Quem vai fazer isso é a Caixa Econômica Federal, tá? Então, isso não é atuação do Banrisul. Letra B, né? Obrigatoriamente de ter o controle acionário de uma sociedade de arrendamento mercantil. Isso também não vai ser função do Banrisul. Ou a possibilidade de captar por meio das suas agências somente depósito à vista. Então, ele não pode, como o Banrisul, não pode operar que não seja o depósito à vista. Ops, peraí. Voltou, pessoal, desculpe. Ai, tá. Então, possibilidade de captar por meio de suas agências somente depósitos à vista? Não, não é somente depósitos à vista, pessoal. Não é somente. A atuação com pelo menos duas carteiras, devendo dela uma obrigatoriamente ser de banco comercial ou de investimento. Então, isso quer dizer que o Banrisul, ele seria como se fosse um banco múltiplo, né? Então, isso quer dizer que essa alternativa aqui está correta. Letra E. Proibição de realizar compra ou venda de moeda estrangeira em espécie. Não, não existe essa proibição, pode ser realizada. Então, o gabarito da nossa questão vai ser a letra D, que é a atuação com pelo menos duas carteiras, devendo uma obrigatoriamente ser de banco comercial ou de investimento. Próxima questãozinha. Uma diferença importante entre os bancos comerciais e os bancos comerciais cooperativos, lembra que eu falei para vocês que existiam os bancos comerciais cooperativos? É o fato de que nesses últimos, os bancos cooperativos, a administração é obrigatoriamente pública. Então, os bancos comerciais cooperativos têm a administração obrigatoriamente pública? Não, isso está errado. Não tem nenhuma regra que diga a respeito disso. Os bancos comerciais cooperativos, eles têm aspectos dos bancos comerciais, né, das carteiras e tudo mais, só que ele tem aquela sensação, né, que eu comentei nas aulas, de pertencimento. Então, a gente pertence, a gente é um cooperado, a gente faz parte, a gente é dono também daquele banco, tá? Agora, próxima. A Caixa Econômica Federal é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Fazenda? A Caixa Econômica Federal, ela é uma empresa pública, tá? Então, eu posso deletar a letra A, que não é uma autarquia, letra B, que é uma autarquia. Aí está falando que é uma instituição financeira vinculada ao Banco Central do Brasil.
ela não é vinculada ao Banco Central do Brasil, ela é supervisionada, tá? Supervisionada pelo Banco Central. Letra D é uma empresa pública vinculada ao Banco Central, então a mesma coisa de cima, né? É supervisionada, é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Economia, né? Então, aqui corrigindo, né? Agora, atualmente, é o Ministério da Economia, mas isso não invalidaria a questão, então a letra E, que é o nosso gabarito. Próximo. A Caixa Econômica Federal é uma instituição financeira responsável pela operacionalização das políticas do governo federal, principalmente para habitação, saneamento básico e apoio ao trabalhador. As principais atividades da Caixa Econômica Federal estão relacionadas a, então vamos lá, letra A, elaboração de políticas econômicas que irão auxiliar a elaboração das políticas econômicas não são feitas pela Caixa, ela é um operador, então não tem como ela ter tanta autonomia assim a ponto de elaborar políticas econômicas. Letra B, elaboração de políticas para o mercado financeiro, mesma coisa, elaboração não. Captação de recursos financeiros para transferências internacionais auxiliando os trabalhadores brasileiros residentes no exterior. Não existe isso daqui, pelo menos na legislação, que ela faz exclusivamente para essas transferências internacionais, captação, não. Letra D, administração de loterias, fundos FGTS, o PIS e a captação de recursos de caderneta de poupança em depósito à vista e a prazo e sua aplicação em empréstimos vinculados substancialmente à habitação. Corretíssima, essa que é a nossa alternativa, letra D. Por que que ela está certa? Porque lembra que a gente viu na legislação, até sempre quando a gente verifica a respeito, onde que tem que sacar o FGTS, o PIS, é tudo na Caixa. Então, sempre lembrem-se daqueles aspectos mais sociais que estão ligados ao governo federal, é a Caixa que faz, tá? Letra E, estruturação do sistema financeiro nacional. Não é, ela é um operador, ela não vai fazer a estruturação do sistema financeiro nacional, tá? Então, vamos para a próxima. A Caixa Econômica Federal centraliza o recolhimento e aplicação dos recursos oriundos do FGTS? Sim, foi o que eu acabei de falar. Então, a Caixa Econômica Federal, que é a CEF, ela que vai ter essa função de ter a centralização, né, do recolhimento e aplicação dos recursos do FGTS, Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, né? Próxima questãozinha, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, a pergunta, como tem aqui para baixo. O BNDES, ele é um banco de desenvolvimento? Eu respondi essa pergunta nas aulas anteriores. Então, deixa aqui nos comentários se vocês entenderam bem que é uma categoria à parte dentro do nosso sistema financeiro. Não confundam isso nas questões. Então, o Banco Nacional de Desenvolvimento, que oferece apoio por meio do financiamento a projetos de investimentos, aquisição de equipamentos e exportação de bens e serviços. Ela é o quê? Um banco múltiplo, uma empresa pública federal, uma companhia de capital aberto, uma entidade de direito privado, uma subsidiária do Banco do Brasil. Então, pensa, ela não é uma subsidiária do Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil e o BNDES são operadores, né, dentro da categoria ali de bancos e caixas. É uma entidade de direito privado? Não. É uma companhia de capital aberto? Não. É um banco múltiplo? Não. É uma empresa pública federal. Tá? Letra B é o nosso gabarito. Então, BNDES é uma empresa pública federal. Próximo. Bancos de desenvolvimento devem ter sede, agora, ó, bancos de desenvolvimento devem ter sede na capital do estado em que detiver o controle acionário, devendo adotar obrigatória e privativamente em sua denominação social a expressão Banco de Desenvolvimento seguida do nome do estado em que tem a sede. Isso daqui são aquelas regrinhas que não avaliam tanto, mas que caem em concurso, né? Para saber se é ou não, o que coloca depois, é um banco de desenvolvimento, é sociedade anônima, o que é, né? Então, sim, tem que ter a denominação social lá do Banco de Desenvolvimento e vai ter que ter o nome do estado sede depois, tá? Então, essa questão está correta. Próxima, no que concerne as entidades operadoras do Sistema Financeiro Nacional, os bancos de investimento não recebem depósitos à vista, mas estão sujeitos à regulação de sistemas e normas da Basileia. A norma da Basileia a gente vai ver no módulo 5 do curso, tá? Módulo 5. Confiram aqui na descrição do vídeo as datas de lançamento, mas a gente vai falar, tá? E o banco de investimento, de fato, ele não recebe um depósito à vista, então é uma entidade, uma instituição não monetária. Então, essa questão, ela está correta, tá bom? Questão corretíssima. Os bancos de investimento são caracterizados por captar depósitos à vista. A gente acabou de ver que os bancos de investimento, eles não captam depósito à vista, então, porque ela é uma instituição não monetária. Então, vou ter que colocar aqui de novo. Bancos de investimento é não monetária.
Então, a letra A está errada. Ser especializados em operações de curto prazo. Lembra quando a gente fala sempre de curto prazo? Não está ligado a esse tipo de banco. Então, não é de curto prazo. Pode captar recursos através de certificados, né, os depósitos bancários, que é os CDBs. Sim, essa daqui está correta. Pode aplicar livremente no setor público? Não pode aplicar, tá? Não ser regulados pelo Banco Central. Não, claro que são regulados, né? Porque, ó, vocês lembram-se que a gente tem lá no mercado, vou colocar aqui, mercado de moeda, crédito e câmbio. Também a gente vai ter capitais, né? Por causa do CMN. A gente vai ter o Conselho Monetário Nacional, aí abaixo disso a gente vai ter o Banco Central do Brasil, daí a gente vai ter a CVM, abaixo aqui do Banco Central a gente vai ter os operadores, e dentro dos operadores a gente vai ter os bancos e caixas aqui, né? E outros diversos aqui embaixo. Então, dentro dos bancos e caixas, a gente tem o banco de investimento. Se a gente tem o banco de investimento aqui, ela é regulada, supervisionada, na verdade, aqui, né, a gente colocaria supervisionada pelo Banco Central do Brasil, tá? Então, a letra E não está correta. Então, a gente tem a letra C mesmo como o nosso gabarito, porque pode captar recursos através dos CDBs. Próxima. As instituições financeiras controladas pelos governos estaduais, ó, então elas são controladas pelos governos estaduais que fornecem crédito de médio e longo prazos para as empresas de seus respectivos estados. O que é isso daqui? Vão ser os bancos de desenvolvimento, banco comercial, sociedades distribuidoras, cooperativas de crédito ou as caixas econômicas. Quem que vai poder quem vai ser controlada pelos governos estaduais. Que daí isso daqui até que sugere, o que gera, né? Isso gera confusão, anotem, né? Para não esquecerem, confusão com BNDES. Cuidado, tá? Isso daqui, cuidado, atenção, tá? Para não confundirem na hora de fazerem a prova, tá? Então, quando é controlada pelo governo estadual, vai ser Banco de Desenvolvimento, tá? Quando é federal, BNDES, que é federal, a gente é federal, não é estadual, então não é Banco de Desenvolvimento, é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. É uma característica à parte, um tipo de instituição própria do sistema financeiro, tá bom? Agora a gente tem ali as caixas econômicas, né? As caixas econômicas, elas são operadores do nosso sistema financeiro nacional. Só que elas não estão ligadas elas não são controladas pelos governos. Ela atua mais ali para a questão de crédito e tudo mais do governo federal, tá? Então não é caixa, não é cooperativa. Sociedade distribuidora está ligada mais lá aos valores mobiliários, tá? Não tem nada a ver aqui. E os bancos comerciais, mesma coisa, relacionada ali ao comentário da letra A. Próxima questãozinha, a gente tem os bancos de desenvolvimento são instituições financeiras controladas pelos governos estaduais, que foi o que a gente acabou de ver, né? E o BNDES pelo federal. Então, Banco de Desenvolvimento são controlados pelo governo estadual e tem como objetivo principal prestar serviços que proporcionem o desenvolvimento econômico e social do Estado. As agências de fomento também são instituições financeiras públicas estaduais, então as agências de fomento também são financeiras públicas estaduais, mas o objetivo é a concessão de financiamento de capital fixo e de giro, tá? Então aqui o Banco de Desenvolvimento é proporcional ao desenvolvimento econômico e social do Estado. As agências de fomento é concessão de financiamento de capital fixo e de giro, associado a projetos da unidade da federação onde tem sede. Aponte a alternativa que indica corretamente as diferenças entre banco de desenvolvimento e agência de fomento, tá? Das alternativas ficaram aqui porque eram muito longas, tá? Então, vamos lá. O Banco de Desenvolvimento pode possuir sua sede em qualquer município e a agência de fomento só pode ter sua sede na capital. Não, não fala disso, tá? Banco de desenvolvimento podem captar recursos junto ao público. Entretanto, as agências não podem captar recursos junto ao público. Não, isso daqui é isso mesmo, letra B é a correta. Então, os bancos podem captar, né? Então, Banco de Desenvolvimento, entretanto, as agências de fomento, mas aqui é junto ao público captar recursos de longo prazo, tá? Longo prazo. Que daí a gente até chama o Banco de Desenvolvimento como não monetária, porque não é depósito à vista, tá? Entretanto, as agências de fomento não podem captar recursos junto ao público.
Letra C. As agências de fomento devem ser constituídas sob a forma de sociedade anônima de capital fechado, contudo, os bancos de desenvolvimento só podem ser constituídos na forma de sociedade anônima. Não, isso aqui está errado. Banco de desenvolvimento não podem ter conta de reserva bancária. Não, pode sim. Que agência não. A denominação das agências de fomento. Essa daqui também está errada, tá? Não tem esse negócio da unidade federal. Essas coisinhas aqui, elas são bem decorebas, tá? Então, dei uma revisada lá nas aulas para ver certinho quais são as denominações corretas, mas não é a que está consta na letra E. Então, vamos para a próxima questãozinha. Aqui, só para a gente relembrar, né, as categorias de bancos e caixas que nós temos o banco de câmbio, banco comercial, desenvolvimento, investimento, banco múltiplo, caixa econômica, BNDES. Então, a gente precisa ter bem isso daqui, porque aqui, ó, o banco de desenvolvimento, ele pode proporcionar financiamento a médio e longo prazo, só. Capta recursos de depósito a prazo, ó. É depósito a prazo, que eu coloquei ali de longo prazo, né? Repasse fundos de investimento, tá? Então, atenção com isso daqui, porque quando eles colocam aquela questão ali, que pega e coloca, ele pode captar recursos junto ao público, tem que ter um pouco de atenção, porque daí a gente sempre fala, não monetário, não pode captar, mas é depósito à vista, tá bom? Próxima questãozinha. Então, as reformas de 64, introduzidas no sistema financeiro nacional, cujo modelo foi inspirado pelo sistema norte-americano, priorizavam a especialização das instituições. No entanto, ao longo do tempo, surgiram os grandes conglomerados financeiros, incorporando atividades antes restritas aos agentes especializados. A respeito desse assunto, julgue os itens. Então, a gente tem aqui a sociedade de crédito, financiamento e investimento, que são conhecidas como financeiras. Lembram-se que a gente viu isso daqui? Quanto os bancos de investimento são instituições financeiras privadas constituídas sob a forma de sociedade anônima. Basta a denominação social para diferenciá-las. E isso mesmo, porque depois no final dos nomes, né, vem a constituição correta. Mas ambas são sociedades anônimas, tá? Próxima. Com referência às funções do Banco Central, julgue os itens. As operações de arrendamento mercantil, por não serem operações de crédito, não fazem parte do escopo de fiscalização do Banco Central. Isso está errado, porque as operações de arrendamento mercantil, elas ocorrem, lembram-se, pelo leasing financeiro e pelo leasing operacional. E elas fazem parte do escopo de fiscalização do Banco Central, sim, porque a gente tem as sociedades de arrendamento mercantil, tá? Próxima questãozinha. As sociedades de arrendamento mercantil, né, são constituídas sob a forma de sociedade anônima e suas operações passivas incluem a emissão de debêntures, dívida externa, empréstimos e financiamentos de instituições financeiras. Certinho, essas são algumas das funções das atividades das sociedades de arrendamento mercantil. Próxima, as sociedades de arrendamento mercantil são constituídas sob a forma de sociedade anônima, devendo constar obrigatoriamente na sua denominação social a expressão arrendamento mercantil, tá? Não tem esse pontinho aqui de interrogação. Uma das operações típicas realizadas pelas sociedades que a gente viu até, então vamos começar de baixo para cima, venda de ações? Não, ela não atua no mercado de capitais. Câmbio internacional, não. Underwriting, factoring. Então, é leasing, letra A, tá? Que pode ser leasing financeiro ou leasing operacional. Lembram-se que o operacional está ligado sempre àquele prazo lá, né? 90 dias. A gente pode ser o arrendatário ou o outro arrendatário, tá? E a gente também tem que o valor presente, ele não pode ser maior, então não pode, né? Não pode ser maior do que 90%. Então, eu sempre lembro do Azinho, né? Do O aqui, e o financeiro, que está ligado sempre aqui, tá? Então, é leasing, operações de leasing. Sociedade de arrendamento mercantil, né? Só para relembrar, são entidades equiparadas de instituições financeiras. Ela vai realizar arrendamento de bens móveis e imóveis adquiridos por ela, segundo as especificações do arrendatário, cliente. Então, a gente vai ter o leasing financeiro e a gente vai ter também o leasing operacional. Depois, se vocês ainda não tiverem visto, tem uma lidinha, porque vale a pena, porque pode vir como peguinha de prova, tá? Próxima questão, agora falando das cooperativas de crédito.
elas observam, além da legislação e normas, a lei lá de 71, que define a Política Nacional de Cooperativismo e institui o regime jurídico das sociedades cooperativas. No que se refere às cooperativas de crédito, julgue os itens. Então, as cooperativas, elas podem receber autorização para realizar operações de captação por meio de depósito de poupança, depósitos à vista e a prazo, somente de associados, de empréstimos, repasses e refinanciamentos de outras entidades financeiras de doações. Então, essa que já é o nosso gabarito, então podem sim receber essa autorização, tá bom? Então, ela não vai atuar exclusivamente no setor de serviços, elas não são associações de determinada empresa, ela é aberta a qualquer um que queira se cooperar, e ela não tem aquele ali, né, o mínimo de cooperados não é este, tá? Podem conceder crédito a qualquer brasileiro por empréstimos e financiamentos, não tem esse daqui, tá? Qualquer brasileiro. Próxima, as sociedades distribuidoras de títulos e valores imobiliários podem intermediar operações de mercado de câmbio. Isso está errado, porque as sociedades distribuidoras de títulos e valores imobiliários são aquelas que atuam principalmente lá no mercado de capitais, tá? Então, ela vai ser a nossa representante junto à Bolsa de Valores ou de mercadorias e futuros, tá? Próxima questãozinha, o mercado de capitais é um sistema de distribuição de valores imobiliários cuja função é proporcionar liquidez aos títulos de emissão de empresas e viabilizar seu processo de capitalização. É constituído pelas bolsas de valores, sociedades corretoras e outras instituições financeiras autorizadas, considerando diversos órgãos que compõem o mercado de capitais. Então, julgue. Tanto as sociedades distribuidoras quanto as sociedades corretoras de títulos e valores imobiliários podem operar no mercado aberto. Podem operar? Não, elas são representantes. Então, as sociedades distribuidoras de títulos e valores imobiliários e as corretoras, né? Ops, desculpe. As corretoras de títulos e valores imobiliários, elas são representantes de nós junto lá à B3. Tá? Então, essa alternativa aqui, ela está errada por conta disso, tá? Não são elas que vão operar necessariamente, elas são nossas representantes. Tá, e qual que é a diferença entre elas, né? Entre a corretora e a distribuidora? Eliminou-se isso. Eu sempre coloco aqui o desenho dos gêmeos, porque daí na hora da prova a gente acaba lembrando. Qual que é a diferença? Gêmeos idênticos, tá? Então, as diferenças são mínimas, praticamente elas podem realizar as mesmas operações, tá bom? Então, que muda aqui, vamos dizer, é a corzinha aqui da chupeta só, tá? Próxima questãozinha, então, a sociedade de crédito ao microempreendedor e a empresa de pequeno porte está autorizada a captar recursos do público e emitir títulos de valores mobiliários destinados à oferta pública. Está errado por quê? Lembra que a gente viu as sociedades de crédito e microempreendedor como as demais instituições não bancárias. E se é não bancária, isso quer dizer que não vai captar esses recursos à vista do público, tá? Então, aqui é especializada em conceder financiamento a pequenos negócios, tá? Então, a gente termina aqui as questõezinhas, a resolução das questões, e no próximo vídeo a gente vai fazer uma pequena revisão, em que a gente vai ver os pontos principais das aulas do módulo 4, dos operadores, inclusive algumas dessas coisas que a gente viu aqui por meio das questões, tá? Então, por um momento de revisão de prova, véspera de prova, o próximo vídeo ele pode ser interessante, porque ele não especifica tantas regrinhas, tantos detalhes, mas traz os pontos principais cobrados em prova. Então, nos vemos no próximo vídeo. Se não, caso você deseje pulá-lo, a gente se vê lá no módulo 5, que a gente vai tratar da regulação do Sistema Financeiro Nacional, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Inscreva-se e apreenda que é possível solucionar.